É só acessar o... Olá, estamos no ar com mais um podcast Política de Primeira. Muito obrigado pela sua audiência nos nossos episódios, pelos comentários, pelas interações. É sempre tudo muito fundamental por aqui. Obrigado de coração. Já peço logo no começo para você curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, também ativar os sininhos de notificação. Continue comentando bastante os nossos episódios, vendo e revendo que tudo está disponível no Primeira Página. Eu sou o Fabiano Arruda, ao lado de Henrique Chuto mais uma vez. Chuto, e aí? Vamos lá? Você tá bem? Animado. Animado. Sempre animado. Sempre animado. Mais uma conversa que promete. Já vamos direto então, porque o cenário político de Mato Grosso do Sul está entrando no momento mais decisivo. Neste ano de 2026, você vem acompanhando com a gente as entrevistas que estamos fazendo com presidentes de partidos aqui em Mato Grosso do Sul, para você entender um pouquinho do cenário, como as peças estão se movimentando para as eleições deste ano. E pós-janela partidária, ou seja, aquele período em que os políticos podem mudar de partido, buscando mais espaço, onde avaliam como podem ter mais chance de sucesso nesse ano, esse momento é bastante decisivo também para ajudar a entender um pouco dessa movimentação mais recente, de como estão essas peças. A gente recebe hoje o presidente do PL em Mato Grosso do Sul, o ex-governador do estado, uma das principais lideranças políticas do estado, Reinaldo Azambuja. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo mais uma vez. Bom, primeiro, bom dia, né? Cumprimentando Fabiano, Chuto, todos vocês. Segunda vez aqui, segunda né? Vez. Política de primeira. Terceira eu quero música no Fantástico, tá? Vai ter direito. Pedir para vocês aí, tem direito, né? Já vai ter direito. Mas sempre uma alegria, né? Poder retornar, poder a gente agora, após o final da janela partidária, os partidos já mais orgânicos, mais organizados, a gente ter esse momento de falar um pouquinho, né? Sobre como ficou a estratégia para a eleição presidencial aqui no Mato Grosso do Sul, a estratégia para a reeleição do nosso governador Rido e principalmente a montagem, é um quebra-cabeça, né? A tendência da reforma política é justamente diminuir o número de agremiações e de partidos com representatividade no Congresso Nacional. Então realmente foi uma grande luta para você montar partidos mais orgânicos, mais coesos, mas eu entendo que foi um bom resultado aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, tudo caminhando para a eleição de 2026, uma eleição que vai ser disputada, em governador, vai ser disputada, tudo caminha para isso, né? E o PL sai dessa janela partidária como a principal força na Assembleia Legislativa. Antes o PSDB, partido que o senhor fazia parte também, que na última eleição conseguiu fazer a maioria na Assembleia. Agora o PL, com as mudanças que ocorreram, 7 deputados estaduais e pelo menos 5 deles devem disputar a reeleição. Então, nas contas do PL, começando pela Assembleia Legislativa, quantos deputados o senhor imagina que o partido vai fazer? Olha, Fabiano, a gente está cumprindo o compromisso que eu fiz quando aceitei vir para o PL com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu disse a ele me convidou para vir para o PL para tornar o partido mais orgânico, mais representativo aqui no Mato Grosso do Sul. Eu entendo que hoje a gente mostrou essa capacidade de aglutinação, são 7 deputados de mandato, a permanência dos 2 federais, né? E tinha muita especulação, sim. O PL vai encolher, vai ter uma debandada, muitos não concordam com a vinda do Reinaldo. Eu acho que nesse período a gente conseguiu dialogar, conversar, mostrando aos filiados antigos, aqueles, vamos dizer assim, que já estavam na agremiação, que é a força, é o conjunto que faz o resultado. Então eu acho que o resultado do que ficou pós dia 4 de abril é muito positivo. Uma chapa competitiva de deputados e deputadas estaduais. Eu acho que a gente tem condições tranquilo de eleger 7 a 8. É uma chapa bem orgânica, com muita representatividade de todos os segmentos que representam a sociedade, como eu acredito muito que nós temos chances reais de fazer de 2 a 3 deputados federais e deputadas. Então, bem organizado, bem coeso. Nós vamos lutar para apresentar na composição majoritária as 2 vagas do Senado no PL. Você sabe que nós temos 4 concorrentes. Eu posso colocar o meu nome como um pré-candidato, o deputado Polon, a vice-prefeita Giane
e o CONTAR, que também está dentro desse arco aí de aliados que estão no PL, que permaneceram no partido e vão lutar para ter uma boa representatividade, bom número em pesquisas, não só quantitativamente, mas principalmente qualitativamente. E aí sim a gente lá em julho, convenção, poder montar uma chapa coesa, orgânica, organizada, mas eu acredito muito no fortalecimento do Partido Liberal nas eleições de 26 aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor já falou sobre Senado Federal, a gente vai, um assunto que a gente quer tratar com um pouco mais de detalhes, mas eu queria continuar na Câmara Federal. Hoje na Câmara são 2 deputados, né? Rodolfo Nogueira e Marcos Polon. Só fala na possibilidade de um terceiro nome. Dentre os deputados estaduais, a Mara Caseiro e o Neno Razucchi tendem a disputar uma vaga na Câmara Federal? Essa mais ou menos estão conversando internamente? Ô Chuto, essa é a tendência, né? A Mara já se coloca como uma pré-candidata a deputada federal, o Neno também se coloca como um pré-candidato a deputado federal. Aí nós temos o próprio Rodolfo, né, que pensa numa reeleição. O Polon, claro, que é uma liderança importante no partido, projeta uma candidatura ao Senado, isso nós vamos ver analisando as pesquisas, mas nós temos ótimos nomes ali dentro, né? Nós temos o próprio Portela, que é o primeiro suplente de Senado, nós temos a Luana Ruiz, nós temos a Cássia, aquela jovem, Cássia que também se colocou, nós temos ali também o ex-deputado Giroto, que também coloca o nome à disposição, nós temos o Iga, que é da presidente da Federação do Tiro no Mato Grosso do Sul, que se coloca também como um pré-candidato ali, o nome à disposição, e outros nomes ali que também colocam e projetam de colocar o nome. São 9 possíveis, né? Tem que ter 6 homens e 3 mulheres, ou mais mulheres. De repente a gente pode vir com outras. Nós temos a Lilian Saab, que também se filiou nos últimos dias, projeta também colocar o nome. Eu acho que a chapa é bem orgânica, bem coesa, dá para disputar bem, para fazer de 2 a 3, então nós vamos, agora é uma disputa. Você viu que ficou todos os partidos aí com uma representatividade muito grande, bons nomes representando os partidos, agora é organizar a casa, a proposta, arrumar bem, mostrar que essa unidade leva o resultado. Eu não acredito na política do eu sozinho, eu acredito que nós juntos podemos fazer um bom resultado. Eu acho que o primeiro, vamos dizer assim, a primeira etapa, o primeiro tempo foi vencido. A maioria das lideranças ficaram, elas acreditaram no projeto, da unidade, na coesão, fazer junto a gente é mais forte. Então eu acho que está indo para o bom caminho. Agora é organizar chapa, propostas, programa de governo, o que cada candidato, organizar bem o que pode, o que não pode, né, da legislação. Nós temos aí convivendo com IA, né? Nós estamos num momento de inteligência artificial, nós estamos num momento de fortalecimento da própria rede social, das internets nas campanhas, a juventude participando mais ativamente, o núcleo que compõe o PL está bem orgânico. Então eu acredito, sim, nós vamos apresentar bons nomes e eu acredito num bom resultado lá no dia 4 de outubro, que é quando vai ser as eleições e vão finalizar essa etapa. O senhor, como presidente do PL, obviamente faz contas o tempo inteiro, né? Aí eu queria começar a fazer esses exercícios então com o senhor, começando pela Assembleia. De 7 a 8 deputados, o PL tem que fazer, esse time tem que somar quanto de voto aí? A gente projeta que nós temos que passar de 370 mil votos, a chapa de deputado estadual. É possível, nós temos nomes ali extremamente competitivos, a chapa em si ela é competitiva. Agora a campanha, né, Fabiano, ela se desenrola cada uma de uma forma, cada eleição é uma eleição. Tem gente que faz eleição só no celular, né? Tem gente que faz no chão, no corpo a corpo, na visita, organicamente. Então eu acredito em todos esses modelos como modelos extremamente positivos. Como a chapa ela é bem orgânica, bem completa, eu acho que a gente tem chances reais de fazer mais de 350 mil votos, que dá essa projeção aí da gente poder lutar aí para fazer 7 deputados e deputadas. Nós vamos ter um bom resultado, nós temos boas candidaturas, nós temos boa representatividade. E esse conjunto faz o todo. Eu acredito muito na possibilidade dessa eleição de 7 a 8 deputados estaduais na eleição agora de 26.
Na Câmara Federal a conta também é alta, né? 3 vagas. Na eleição passada teve, por exemplo, está valendo o coeficiente dos 80%. Isso voltou, o Supremo derrubou a lei que você teria que ter 100%. Então, um exemplo, o PP fez o deputado Luiz Ovando com 146 mil votos total. O PSDB fez mais de 310, elegeu 3. O PT com 201 mil votos elegeu 2. E o PL com 213 elegeu 2. Então é mais ou menos a mesma conta. Então está valendo o coeficiente. Aí vai depender do desempenho na chapa, se você tem um puxador de voto. Porque não adianta você ter uma pessoa que faz 100 mil votos, mas aí a chapa embaixo não corresponde de levar muitas vezes os votos. Por isso que eu falo, é o todo que faz o resultado. Eu acredito muito no resultado, não só do PL, principalmente os partidos aliados, aqueles que vão formar um arco de alianças, que vão apoiar a possibilidade da reeleição do governador Eduardo Riedel, para apresentar realmente essa coesão de aliança que pode levar ao resultado final de eleger maioria, eleger o presidente da República, eleger governador, eleger deputados estaduais e deputadas e eleger a Assembleia Legislativa. Eu acho que esse é o conjunto que essa conjunto de aliança política tem que apresentar aos eleitores e eleitoras do Mato Grosso do Sul. Governador, Reinaldo Azambuja é pré-candidato ao Senado? Eu sou pré-candidato ao Senado, estou cumprindo uma missão, nesse primeiro momento, de ajudar a organizar as alianças e os partidos aliados. Eu me dispus isso com o governador Eduardo Riedel, com o nosso grupo. Vou colocar meu nome à disposição, vou à luta, né? Eu acredito muito na política do resultado, né? Acho que a política, nós falamos muito, internet, TikTok, rede social, tudo isso é importante numa eleição, mas eu acho que nós temos que lutar para aquilo que nos interessa, que é Mato Grosso do Sul. Se a população entender que eu mereço, você pode ter certeza que eu vou ser um senador que vai olhar pelo nosso estado. Nós temos uma luta de trazer os investimentos a mais para o Mato Grosso do Sul, principalmente logística. O estado ainda carece de uma logística, e quando fala logística não é só estrada, é principalmente hidrovia, ferrovia, né? Não dá para um estado gigante que em 8 anos dobrou a produção de grãos viver e conviver só com o transporte rodoviário. Isso encarece a produção, encarece a nossa competitividade. Reforma tributária, ela é prejudicial a Mato Grosso do Sul, nós já falamos disso com vocês, então nós temos que lutar lá no fundo de ressarcimento para o Mato Grosso do Sul não perder e para a população não perder. Nós temos que lutar. A gente fala muito, o maior problema da população, saúde, né? Mas qual que é o problema? É o subfinanciamento, a tabela SUS está muito defasada. Aí aquele prestador de serviço, que são as Santa Casas, os hospitais filantrópicos, eles ficam achatados, eles ficam trabalhando sempre no vermelho. Então nós precisamos rever isso. E o Senado tem essa posição, porque isso não acontece só no Mato Grosso do Sul, acontece no Brasil. Então, assim, pré-candidato, vou colocar meu nome, mas eu estou na fila. Assim como o Polon, a Giane e o Contar, o Reinaldo também está na fila. De repente, as pesquisas lá na frente, quali e quanti, não são favoráveis, a gente tem que entender que o momento talvez não é para nós, tem outras pessoas que podem galgar a posição. O que eu vou lutar nessa composição é a gente poder colocar 2 candidaturas do Partido Liberal na majoritária junto com a campanha de reeleição do governador Eduardo Riedel. Nos bastidores, governador, tem muita gente que fala que o senhor, nos bastidores a gente já ouviu muito, que o senhor é o primeiro voto desse partido, dessa pessoa, muita gente falando sobre isso, a gente tem os elementos nas conversas de bastidores e muita gente que a gente recebeu aqui no Política de Primeira que vê o senhor como um candidato forte. Agora o senhor falando que as pesquisas que vão indicar. Qual caminho seria para Reinaldo Azambuja neste ano se não fosse a candidatura ao Senado? Eu acho que o caminho seria a possibilidade da candidatura ao Senado. Agora eu acho que se a regra vale para os outros, tem que valer para o Reinaldo também, né? Então você não pode, eu não acredito naquele, você é ungido, você tá aqui num patamar, os outros estão aqui. Não, vamos igualar todo mundo. Então os 4 pré-candidatos com as mesmas condições. Vamos disputar a pesquisa, vamos olhar qualitativamente. A Nacional fará essas pesquisas, o Valdemar, Rogério Marinho, que estão na coordenação, e nós também vamos fazer aqui. Claro que
que eu entendo que a gente tem uma história de enfrentamento aqui, de reformas estruturantes e de projeção que projetou o Estado. Não é pouca coisa você elencar o patamar que Mato Grosso do Sul nos últimos 11 anos galgou. Nós dobramos a produção, nós triplicamos o valor bruto da produção agropecuária em 11 anos. Isso é muita coisa. Nós industrializamos o Estado, a gente transformou matéria-prima em produto industrializado que agregou emprego, mais de 103 mil empregos, um Estado que oferece segurança, que oferece condições de desenvolvimento, oportunidades para a nossa gente. Agora, política, Fabiano, ninguém é dono da situação, é momento. Política é momento. Eu já participei de eleições em que tinha pessoas que estavam com a eleição garantida e perderam a eleição. Por isso que eu digo, vamos entrar todos no mesmo patamar. Eu agradeço muito aqueles que aqui no microfone com vocês projetaram o Reinaldo, talvez como uma vaga garantida, mas nós vamos entrar na mesma regra. Olhar as pesquisas, buscar conversar com os aliados, dialogar com esse arco de aliança, boas propostas, né? Eu acredito assim muito que o melhor ainda está por vir para o Mato Grosso do Sul. Por isso que eu acredito muito na reeleição do governador Eduardo Rida, porque tem muita coisa positiva acontecendo e vai melhorar ainda mais no Mato Grosso do Sul. Claro que todos os estados enfrentam desafios, juros na estratosfera, o setor do agro, que impulsiona o PIB. Vocês acompanharam agora recentemente a publicação do PIB. O agro foi de novo aquilo que sustentou o crescimento do Brasil. Nós podíamos crescer muito mais do que os 2,3, 2,4 que o Brasil está crescendo. Mato Grosso do Sul cresce o triplo do Brasil. Por quê? Porque o dever de casa foi feito. Reformas, organização do Estado, políticas públicas, políticas sociais, né? Nós criamos programas na pandemia para abrigar e estender a mão, mas só que não é programa permanente, né, Fabiano? Você estende a mão e depois você dá oportunidade. O que é oportunidade? Emprego, criar seu próprio negócio, se tornar um MEI, se tornar um microempreendedor, fazer a porta de saída. O programa social é importante, mas ele não pode ser perene, eterno. Ele tem que dar oportunidade do crescimento social para aquelas famílias que estão nos programas sociais. Então eu acredito muito nesse potencial do Mato Grosso do Sul. Por isso que a gente está assim animado na montagem desse tabuleiro, que é um tabuleiro de xadrez ali, que você tem que pôr as peças no lugar, mas eu tenho certeza que em julho, nas convenções, nós teremos isso bem delimitado, bem delineado, e vamos sim apresentar boas coisas, porque o melhor para Mato Grosso do Sul ainda está por vir. Eu tenho certeza que nós teremos cada vez mais um estado que orgulha a todos nós sul-mato-grossenses, mas que também hoje, aonde você fala do Mato Grosso do Sul, no Brasil, todo mundo fala que é um estado pujante de desenvolvimento e de oportunidades. Governador, essa questão da pesquisa, da escolha, da definição dos dois candidatos do PL ao Senado pela pesquisa, isso já está pacificado com os postulantes e também com a cúpula nacional do partido, com a direção nacional do partido, que a escolha vai ser dessa forma? O Chuto, isso foi combinado quando da minha filiação. O presidente Bolsonaro estava na mesa, na sala. Estava eu, Rogério Marinho, Valdemar, o Ridel estava presente, Portela, que era o presidente na época, estava presente, o Sósteres, que é o líder hoje na Câmara, estava presente. Eu topei vir para o PL, falei, presidente, eu topo ir para o PL depois de 30 anos no PSDB, para organizar o partido, buscar essa coesão que eu entendo que a primeira etapa foi cumprida bem até 4 de abril. E não pode ser diferente, né? Eu acho que agora a decisão ela é congressual, né? O partido ele é nacional. Claro que o Flávio, que é o nosso pré-candidato a presidente da República, vai ter que opinar. Ele vai ter que olhar, ele vai olhar as pesquisas. O Valdemar, nós aqui vamos olhar também. Então por isso a gente tem muita tranquilidade. Eu acho que você tem que apresentar candidaturas com a maior viabilidade. Não significa que a candidatura apresentada possa ter resultado, porque isso depende do desempenho na campanha, dos debates, da proposta. Cada candidato apresenta a sua proposta e a população, o eleitor hoje ele é livre, né, Chuto? Ninguém vota por ninguém. Essa história de cabresto acabou. Esse assunto aqui, ó, a informação está aqui dentro. Nós estamos falando aqui e as pessoas já sabem muitas vezes na nossa frente um assunto que saiu há 10 segundos atrás. Então isso democratizou muito o acesso à informação. Claro que
a candidatura mais viável pode ter um melhor resultado. Mas eu acredito que as pesquisas ainda é o melhor meio para você escolher. Isso passa pela Executiva Nacional do PL. Que vai bater o martelo. Que vai referendar tudo isso. Até tem uma resolução, se você olhar, todas as candidaturas do PL passam por um crivo da Executiva Nacional. Isso vale para os governadores, para as chapas e para os candidatos majoritários. Então eu tenho muita tranquilidade que, com a responsabilidade que o partido tem, eles vão opinar para aquilo que é melhor para o Mato Grosso do Sul e para cada um dos 27 estados da federação. Agora, as pesquisas, como o senhor está dizendo, serão determinantes, mas a palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente já viu o pedido de voto dele fazendo realmente uma revolução numa eleição por aqui. Então tem a pesquisa, tem os 4 nomes, mas se ele se manifestar favorável, vocês admitem que isso pode ser um peso diferente na escolha ou não tem essa história, vai ser pesquisa mesmo? Eu acho que o presidente, a liderança dele é incontestável, né? Nesse meio da direita, mas a gente precisa captar o centro também. Eu acho que o centro, que é aquele eleitor que se diz assim, independente, o Felipe Nunes colocou muito isso no livro, se a gente lê o livro dele, ele coloca os eleitores que estão mais à esquerda, os que estão na direita e na extrema direita, e o eleitor independente, que é o do centro. Esse eleitor vai decidir as próximas eleições presidenciais. Então nós precisamos também captar esse eleitor para o lado do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. Então eu acredito muito que nós teremos aí, claro que o presidente tem um peso na sua opção, mas o Flávio hoje é o candidato, né? E ele vai precisar ser eleito de uma bancada, porque o Brasil, Fabiano, precisa de reformas. Não dá mais para trabalhar isso. Você acompanhou 2015, eu chuto também, quando nós iniciamos o governo, um estado inchado, que oferecia muito pouco, muitas secretarias, gastava muito com o governo e menos com as pessoas. O que aconteceu em 8 anos? Nós encolhemos o tamanho do estado, 15 secretarias para 10, diferente do Rio de Janeiro tem 28, outros estados têm 30 secretarias. Nós encolhemos o tamanho do estado, gasta menos com o governo, moderniza a máquina pública para dar resultado. O que são resultados? 1.300 quilômetros de rodovias, hospitais regionais instalados, políticas públicas, programas sociais, Mais Social, Energia Social, Ilumina Pantanal. São bons programas, então isso não se faz com varinha mágica. Não faz lá um toque mágico, mudou, não. E o governo hoje, você tem 28 ministérios, eu te garanto que o Lula não conhece nem todos os ministros, não sabe nem pelo nome. Está ali inchado a máquina. Aí você pega as estatais. O que são as estatais? As empresas que pertencem a todos nós. Petrobras, Correio, as empresas públicas brasileiras. O que aconteceu agora? Prejuízo de 21 bilhões. Esse prejuízo, quem paga a conta? Nós aqui estamos pagando essa conta, porque a empresa pública é do povo brasileiro. Então, eu entendo que nós vamos ter que ter reformas. E o Flávio, que é o pré-candidato a presidente, ele vai olhar as candidaturas, porque o Senado é importante. O Senado é a casa revisora, é o caso do equilíbrio federativo, é só 3 para os estados. São Paulo, 3, maior população do Brasil, maior número de deputados federais, maior representatividade na Câmara, mas no Senado só tem 3. Mato Grosso do Sul também tem 3. Então, essa representatividade um presidente não abre mão. Por isso que eles vão olhar com a importância que tem, porque nós vamos ter que reformar o Brasil. É difícil reformar? É difícil. Eu já falei isso para vocês aqui. Construir é mais fácil. Reformar, você reforma com as pessoas dentro. É igual reformar a tua casa. Você está morando dentro, você tem que quebrar a parede, mudar o piso, trocar a janela, mas você está lá dentro. Tem barulho, tem poeira. Então a reforma do Estado brasileiro, ela é importante, porque para ter crescimento. Muitas vezes as pessoas me falam que às vezes eu sou crítico demais à esquerda, ao próprio PT. A minha origem política foi enfrentando as políticas que eu não concordo com o PT. O PT votou contra a privatização, votou contra a lei de responsabilidade fiscal, votou contra praticamente tudo que fez bem para o Brasil e que eles usufruíram nos outros. Agora, você pega nos últimos 22 anos, 18 anos dos 22 é governado pelo único partido, Partido dos Trabalhadores. E aí nós vamos buscar mais o L4 lá, para quê? Se não deu conta em 18 anos,
Vai dar conta se der mais 4? Por isso que nós estamos pregando essa mudança, nós precisamos de reformas. O Brasil vai dever daqui 3 anos o PIB, Fabiano. Você tem números. A dívida do Brasil vai ser o tamanho do PIB. O que é o PIB? A riqueza produzida por todos nós. Isso é grave. Pode faltar dinheiro para o básico, para a saúde, para a educação. Não estou dizendo, eu não sou economista, mas a gente fez gestão pública na prefeitura, no governo do estado. Então os números não enganam. Então nós precisamos reformar, diminuir juro, aumentar a competitividade do trabalhador brasileiro, ocupar essas oportunidades. Então é por aí que eu entendo. E aí, para encerrar nesse assunto, o Flávio não vai abrir mão de candidaturas, competitivas. Claro, vai ter um olhar e nós vamos discutir isso com a Executiva Nacional. Governador, eu queria tocar num assunto ligado ao Senado, ao Congresso. A polarização, ela trouxe um debate que foge um pouco dessa pauta que o senhor está dizendo aí de reforma do Estado, esses assuntos mais assim, estruturantes, né? O senhor acredita que na próxima legislatura vai ter um ambiente mais propício para debater esses temas que são relevantes para o Brasil? Porque o que a gente tem reparado é que o Congresso tem debatido muitos temas, entre eles ali, mais por conta da polarização, enfim, e a coisa não tem avançado muito nos últimos anos. Ô Chuto, tá inegável que nós vamos ter de novo uma disputa polarizada, né? Eu acho que isso está muito claro para todos nós aí, que nós temos aí o lado da direita, o lado da esquerda e o centro que vai definir as eleições. E claro, que eu entendo que o novo Congresso tem um dever pelo país, pelo Brasil, pelos brasileiros e brasileiras. É independente, eu vou torcer muito para o Flávio ser o próximo presidente do Brasil. Cabeça aberta, um jovem que pensa muitas vezes parecido com o que eu penso, privatizações, concessões, destravar os marcos regulatórios. Tem umas questões aí, Chuto, que são primordiais. Por exemplo, nós estamos discutindo 3 pontos de dragagem do Rio Paraguai. Não é retificar calado, não é aprofundar calado de rio. Nós estamos falando de tirar o sedimento, dragar e tirar a areia que a natureza trouxe. A mesma areia que assoreou o Rio Taquari, que acabou. O Rio Taquari mudou de lugar, não sei se você sabe. Sim. O leito antigo, que é bem ali no Porto da Manga, hoje deságua lá no Paraguai Mirim, para cima de Corumbá. Olha que é um desastre. É uma tragédia ambiental. Tragédia ambiental causada pelo plant que o João Garante. Lembra do plant que o João Garante? Liberaram para desmatar o cerrado, mas não se preocuparam com a mata ciliar, com as nascentes, aonde a água tem que estar protegida, porque a mata ciliar é o quê? Ele é um colchão de proteção. E o Rio Paraguai, por que eu estou dizendo marcos regulatórios? É tirar a areia do fundo do Rio Paraguai e jogar no barranco para deixar a navegação perene. O que é perene? Durante 12 meses você tem as barcaças. Agora nós estamos colocando quase 900 carretas de minério, sai de Corumbá, de Porto Esperança, e vem aí na rua, acabando com a rodovia, gerando acidente, matando os animais. Eu vi uma reportagem de vocês esse dia, de quantos animais mortos, fazendo tela, área de passagem. Vamos tirar o sedimento que está lá no fundo do rio, que não foi Deus e a natureza que deixou, foi o assoreamento, os desastres ambientais. Vamos tentar recuperar o Taquari para voltar a correr no leito normal. Agora não adianta mexer lá na planície se não mexer no Planalto. Então essas questões que vai ter que ser enfrentada lá. Então assim, vai estar polarizado? Não sei. Agora, vamos para lá, quem for eleito, pensar um pouco mais no Brasil, nas pessoas, nas entregas, nas políticas de resultado. O que independe de ideologia, né, governador? As políticas de Estado independem de ideologia. É que eu falo, se programa social, mais social, energia social, ilumina Pantanal, quem gosta disso é a esquerda, mas funciona bem, nós implantamos aqui no Mato Grosso do Sul. Se as privatizações, a PPP de saneamento, Fabiano e Chuto, você sabe que em 2028, Mato Grosso do Sul, em 68 cidades vai estar universalizada a coleta e tratamento. Isso faz bem para a nossa saúde, isso faz bem para o meio ambiente, porque evita fossa, evita você ter esgoto a céu aberto como tinha. Por que foi feito? Teve uma parceria público-privada, capital privado ajudando a fazer política pública. As infovias digitais, você sabe que essa infovia está chegando nas 79 cidades.
mais de 180 praças públicas com Wi-Fi gratuito, com uma velocidade de comunicação muito maior do que hoje a internet que nós temos. Isso é o quê? Conectividade. Isso ajuda. Essas concessões, a rota da celulose, são 10 bilhões de investimento privado em rodovias estratégicas, 040, a BR-267, a BR-262, onde está ali esse núcleo ali da celulose, tudo isso incorporado por quê? Capital privado. Então é que eu digo, Chuta, é importante, não interessa, né, essa polarização, não vamos disputar a eleição, vamos ver quem o povo brasileiro escolhe. Eu vou torcer muito e vou trabalhar muito pela candidatura, hoje pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, porque eu acredito que ele pode fazer política de enfrentamento das reformas estruturantes, diminuir o tamanho do governo, está muito caro para o povo brasileiro, melhorar a tabela SUS para ter uma saúde pública de qualidade, tirar 50 milhões de brasileiros, Chuto, que vivem sobre o risco da criminalidade. Os grandes centros hoje estão refém do crime. Isso nós enfrentamos aqui no Mato Grosso do Sul. O MS Mais Seguro trouxe capacitação, inteligência, policiais, equipamento. Nós estamos num estado fronteiriço. O que eu não acho justo e eu vou lutar como senador da República? Mato Grosso do Sul é o estado que mais apreende drogas do Brasil, você sabe disso, longe do segundo, porque aqui é porta de entrada. Só que a gente aprende a droga e fica com o traficante, que na maioria das vezes não é do Mato Grosso do Sul, e o povo sul-mato-grossense paga para ele ficar no sistema prisional. Eu entendo que a União tem responsabilidade nisso. Ele tem que dizer, peraí, por que só o povo sul-mato-grossense? Nós somos o maior sistema prisional do mundo, porque nós somos o que mais apreende. A droga, hoje, ela não é só o transporte no grande volume, é o pequeno volume, 200 quilos, 100 quilos, um carro, uma viatura, uma mala num ônibus, e isso deixa o traficante para o povo sul-mato-grossense pagar a conta. Isso está errado. Então, como senador, se a gente chegar lá, nós temos que lutar, porque isso tem que ser pago pela União. É o preço do tráfico que eu sempre falei. Eu entrei na justiça para defender o Mato Grosso do Sul, porque eu não acho justo, Fabiano, todos nós aqui pagarmos a conta. A gente faz a apreensão, tira a droga de circulação, fica com o traficante preso e ainda paga a conta com dinheiro do sul-mato-grossense. Isso não está justo. Tentei mudar numa ação judicial. O Fux deu uma canetada e engavetou. Mas eu acho que é uma discussão que nós precisamos aflorar de novo. O Mato Grosso do Sul faz a sua parte para a droga não chegar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, o fuzil não chegar lá. A gente aprende aqui. A nossa polícia, ela é eficiente. Nós temos um estado que tem uma segurança para a população. E isso é bom. Agora, nós vamos precisar, o Brasil não tem jeito. O governo, a partir de 27, reformas estruturantes do Estado brasileiro, senão nós vamos mergulhar cada dia mais nas dificuldades. E além da questão física dos presídios, né, acaba aumentando bastante também, porque é uma população carcerária que não para de crescer para uma capacidade física que precisa também avançar cada vez mais. Tem que construir um presídio por ano. Né? Um presídio por ano com a quantidade de apreensões que nós estamos fazendo. É uma discussão de Estado brasileiro, né? Não do Estado de Mato Grosso do Sul, mas do Estado brasileiro, uma política que precisa realmente ser observado. Eu aproveito agora para fazer nossa propaganda mais uma vez contigo. Muito obrigado para você que está aqui com a gente até agora no podcast Política de Primeira. Curta a nossa página aqui no YouTube, se inscreva neste canal e ative os sininhos da notificação, porque essas notificações vão chegando a cada vez que os conteúdos novos forem surgindo. Nos acompanhe no Spotify, você que gosta da plataforma, tem como ouvir o podcast Política de Primeira pelo Spotify também. O senhor estava falando de pesquisa, quando é que sai? Pesquisa tem data? Olha, Fabiana, pesquisa a gente faz diariamente, né? Isso não, é uma estratégia. Mas a pesquisa... A pesquisa. Não, a pesquisa para escolha, vamos dizer assim, do que interessa, que o Chuto falou aí, que é, vamos dizer, as candidaturas ao Senado. Eu acredito que o mês de maio é um mês ideal. Até também porque não pode alongar demais. Nós precisamos ter essas definições. Nós temos uma majoritária a ser montada. Acredito que em maio o Valdemar e o Rogério Marinho... O Rogério é o coordenador da campanha do Flávio e o Valdemar é o presidente do partido. Nós vamos combinar isso em maio, vamos definir os nomes e não vai ter ninguém preterido. A gente tem que entender isso. Todos os 4 nomes são nomes que podem compor dentro da estrutura
política do PL e ter uma boa contribuição na sociedade em outros cargos. Eu não pude ser candidato ao Senado, mas eu posso ser candidato a deputado ou deputada federal, eu posso representar na Assembleia Legislativa, eu posso fazer parte de um governo e ajudar a construir políticas públicas. Então, a política ela é dinâmica, né? Isso que a gente tem que entender, não é preterir ninguém, é escolher com o aval da Nacional os 2 nomes que possam compor a majoritária e aí vamos para a disputa, vamos fazer as boas propostas e ver o que a população do Mato Grosso do Sul vai oferecer para cada um de nós. Governador, vamos falar um pouco sobre alianças para as eleições, para a reeleição, né? O PL está focado, junto com o PP, em reeleger o governador Eduardo Riedel. Quais são os partidos que já hoje já contam como parte dessa coligação? Eu acho que como a gente tem um eixo definido, né? O PL com certeza faz parte desse arco de aliança. O PP e União Brasil, que já é a federação maior do Brasil hoje, com o governador Eduardo Riedel, mas nós temos republicanos, né, que é o Beto, deputado federal, foi para lá, o Marcos Pereira, presidente nacional, uma pessoa que tem muita simpatia por essa aliança. Nós temos o próprio PSDB, né, o PSDB continua um partido forte em prefeitos, vereadores, deputados estaduais, montou uma chapa competitiva mesmo, perdendo os 3 deputados que foram eleitos, montou uma chapa competitiva, tem chances aí. O MDB também é um partido que vai estar na base. O deputado Lídio tem uma organização do Avante, e o Avante também é um partido que a gente vai buscar para conversar, sentar na mesa e fazer parte desse arco de alianças. Eu acho que são esses partidos, Chuto, que provavelmente vão estar no arco de aliança da reeleição do governador Eduardo Riedel. O PSD do Kassab, que também do Nelsinho Trade, aqui do senador Nelsinho Trade, o partido já tem um candidato à presidência, que é o Caiado. Dificilmente vai compor essa base? O senhor teve alguma dificuldade? Olha, a gente... Houve uma conversa nesse sentido? Não, o Kassab sempre procurou, veio aqui inclusive falar comigo e com o Riedel, mas é muito difícil você montar um partido orgânico se você não construir uma base embaixo, né? Então, assim, a gente não conseguiu, o PSD, ter uma chapa hoje completa de deputados estaduais, de deputados federais. Então tem uma liderança que é o senador Nelson, né? A gente respeita isso, mas vamos ver para frente, né? O PSD tem uma candidatura presidencial, né? O Caiado se lançou. Isso pode ser impeditivo? Não, pode ser um impeditivo, mas pode ser um agregador num segundo turno, porque provavelmente uma eleição presidencial dificilmente se decide no primeiro turno. Vamos dizer que no segundo turno vá o Flávio Bolsonaro e vá o atual presidente Lula. De repente o PSD é um bom aliado no segundo turno. Eu acho muito difícil o Caiado, pelo perfil, que ele também critica aquilo que nós falamos aqui. Ele critica o inchaço, ele critica a máquina, a corrupção que voltou e aflorou muito forte de novo nesse governo do presidente Lula. Então ele tem criticado isso, mas no primeiro turno é um adversário, mas de repente no segundo turno pode ser um aliado. Por isso que eu acho que até julho ainda essas mudanças podem ocorrer aqui no Mato Grosso do Sul. São rostos da eleição, né? O PSD de Nelson Trade, o próprio Nelson já disse aqui que caminha para a reeleição de Eduardo Riedel, mas aí naquele palanque, na hora de pedir voto para presidente, provavelmente os senhores estarão pedindo votos para candidatos diferentes. Faz parte da eleição, esses arranjos políticos, vai ser assim mais uma vez. O senhor falou de algumas questões que eu queria retomar aqui por muita curiosidade. O senhor, por exemplo, se fosse o caso, disputaria outro cargo para o senhor pretende ajudar o partido de outra forma se não for candidato ao Senado? Não, eu não disputaria outro cargo. Eu acho que eu tive oportunidade por 8 anos de governar o estado, então eu acho que eu sou muito grato, já falei para você e para o Chuto aqui, a população do Mato Grosso do Sul, que me deu as condições de me eleger em 2014 e de me reeleger em 2018, num cenário ali de muita luta, de muitas acusações, de mentiras faladas e contadas, e as verdades durante os anos foram aparecendo, de denúncias falsas que fizeram contra minha pessoa, minha família, mas eu sempre confiei na justiça e graças a Deus a justiça está restabelecendo tudo no seu devido lugar. Então,
muito difícil concorrer a um outro cargo. Eu sou de time, sabe, Fabiano? Eu tenho muita gratidão pela população em 2022 ter escolhido o Riedel, que fez parte da minha equipe. Foi meu secretário de governo, secretário de infraestrutura, um técnico, um bom gestor, preparado, que continuou cuidando bem do Mato Grosso do Sul. Basta olhar os resultados. A gente sabe que quando a política aflora, né, as críticas afloram também, as pessoas começam muitas vezes a falar algumas inverdades sobre o governo. O Riedel foi muito responsável, mesmo num momento difícil. Nós tivemos uma queda brutal da receita do ICMS do gás, a gente perdeu mais de 1 bilhão. Isso faz muita falta aos cofres do Mato Grosso do Sul, mas o Riedel não parou os investimentos. Aquilo que nós plantamos, que é o municipalismo de verdade, que é a presença do governo nas cidades pequenas, nas médias, obra estruturante, recapeamento, asfaltar bairro, construir ponte, construir escola, construir hospital, fazer rodovia, isso não parou. Se você andar pelo Mato Grosso do Sul, você vê um leque de investimentos que veio da nosso governo, continua no governo do Riedel. Então, eu digo para você que ou a gente vai concorrer a uma das 2 vagas ao Senado, ou eu vou ser um ator para ajudar a reeleição do Riedel e ajudar a composição dessa chapa. Porque o importante, né, Fabiano, para algumas pessoas, política é profissão. O cara não consegue ficar sem mandato, porque ele não sabe trabalhar, ele só sabe fazer política. Para mim, política é missão. Missão de servir, de ajudar, de construir políticas públicas. Então, graças a Deus, eu tenho uma origem que você conhece lá da roça, né, do campo. Eu não escondo minha origem. Eu sou uma pessoa que tive que largar uma faculdade de administração com 8 meses devido à doença do meu pai. Eu não formei, não tenho curso superior, mas eu formei, vamos dizer assim, na escola da vida, da labuta, da luta, de trabalhar desde criança, meu pai ensinando aquilo que a gente prega e vocês também na família de vocês, honestidade, trabalho, resultado das coisas. Então eu acho que a vida me proporcionou um caminho bom. Eu nunca vou fugir das minhas origens do campo, do produtor rural, até porque em 1878 teve um mineiro que resolveu pegar um carro de boi na época, colocar a família em 2 carros de boi e ficar 1 ano e meio para chegar em Maracaju e na época comprar da União. Dom Pedro queria ocupar essa região que o Paraguai tomou chuta. Isso é pós-guerra do Paraguai. Aí você chega lá na nossa propriedade, na placa lá que chama Fazenda Taquarussu, você vê lá desde 1878. Então isso para mim tem valor. Porque teve um mineiro que saiu com a família. Meu avô nasceu no carro de boi com parteira. Veio, constituiu família, tem uma propriedade, mas não foi tirando nada de ninguém, brigando para ter a terra. Ele comprou do governo central na época, que era Dom Pedro II, e a gente construiu a família. Então, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila agora. Política como missão é resultado, é entrega, é trabalho, porque tem pessoa que só sabe fazer política para ficar xingando um, falando mal do outro, e eu sou adepto da política de resultado. Vereador, Catã, o deputado João Henrique Catã, ele deixou o PL, foi a única, vamos dizer assim, saída do PL, né, na janela, foi para o Novo, e ele disse que pretende disputar o governo do estado. Como você avalia? A direita, essa divisão na direita, ela pode de alguma forma impactar na votação do Riedel, do governador Riedel? Qual é a sua avaliação? Existia uma grande expectativa, né, Chuto, que teria uma grande divisão, né? Muitos falavam, quando eu entrei no PL, que nós teríamos aí várias pessoas que não concordavam com a minha entrada, que não concordavam com o apoio ao Riedel. E isso, com diálogo e com inteligência e com conversando com as pessoas, isso foi diminuindo. Tanto que nós tivemos pouquíssimas baixas. Talvez o deputado aí foi um dos únicos que realmente saíram do partido. Eu entendo que para ganhar uma eleição da esquerda que está unida, a gente precisa unir a direita e o centro. Então ele faz parte de uma direita, ele vai construir o palanque dele, vai construir a política dele, mas eu acho que nós conseguimos ter uma unidade para o palanque do Riedel, para as boas propostas, para o Flávio, né, nosso
pré-candidato a presidente, que virá na abertura da Expo Grande, já confirmou ontem para mim. Ele vem porque ele gosta desse segmento do agro. Ontem, vocês viram, nós entregamos um programa muito completo que ele pediu sobre as diretrizes do agro, os gargalos que nós temos, aonde que o governo central tem que atacar, porque a gente não resolve política pública conflitando as partes. O pequeno produtor assentado, ele é importante na cadeia produtiva do Brasil. Ele produz o produto da cesta básica, a farinha, o feijão, o arroz, a batata, a pequena. Agora ele precisa do quê? De incentivo para produzir mais. Ele precisa de subsídio, ele precisa de juro barato, ele precisa de equipamento, ele precisa de correção de solo, ele precisa de calcário, de melhoria para ele conseguir produzir mais. Não é você estimulando invasão de terra que você pacifica o campo. Isso, infelizmente, a esquerda estimula o conflito entre nós e eles. Essa história de nós e eles tem que acabar. O Brasil é todos nós. Tanto o pequeno, o médio e o grande produtor tem um impacto nisso. Então, assim, o deputado vai fazer a sua campanha, governo, a gente respeita, deve apoiar, e eu acredito, a candidatura do Flávio, mas quanto mais a gente unir essa direita e o centro, melhor será o resultado para o pré-candidato Flávio Bolsonaro. E eu acho que esse é o grande ganho que nós tivemos até esse momento. A gente consegue mostrar para essas pessoas que eram um pouco reticentes, eu tinha o pé atrás com o Reinaldo e com o Riedel, que a unidade leva ao resultado. E eu acho que essa unidade a gente está conseguindo, e nós vamos ter um palanque bem coeso, com boas propostas para a eleição do nosso presidente, pré-candidato Flávio, e também ao nosso pré-candidato ao governo, o governador Eduardo Riedel. O senhor estava falando sobre essa reticência, e aí para ajudar, né, o pessoal a lembrar um pouco, né, quem está acompanhando a gente, teve uma disputa muito recente, né, Contar e Riedel. Então, o capitão Contar representava na última eleição, no segundo turno, em que esteve com o Eduardo Riedel, duas forças totalmente diferentes, em que ele muitas vezes fez críticas ao governo que o senhor representou, a continuidade, que significaria não continuidade de governo, mas de ideias, de pensamentos, porque ele fez parte da equipe do senhor também, foi secretário de Estado. Então o senhor disse que até esse eleitor que é mais radical dentro dessa direita, ele já consegue aceitar mais a presença do senhor do partido, ou ainda para o eleitor, o senhor falou da conciliação dentro do partido, mas para o eleitor ainda tem alguém que faz críticas à presença do senhor no PL? Fabiano, a crítica sempre vai existir, né? Ou de um lado ou de outro. A gente entende isso, né? Ninguém é unanimidade, vamos dizer, mas olha o resultado que nós obtivemos. O André Putinelli foi adversário do Riedel nas eleições passadas. Hoje o André está junto conosco. Por quê? Porque ele acredita nessa política que eu implementei e que o Riedel continuou, que o Estado está indo bem e que ele ele é um pré-candidato a deputado estadual e foi adversário do Riedel na eleição de 22. A Rose Modesto, também, né? Rose Modesto, disputou a eleição, ela foi minha vice, foi a deputada federal mais votada em 18 junto comigo, foi para a oposição, a nós, porque ela entendia que naquele momento teve um espaço, voltou agora para o arco de aliança junto com o PP, pré-candidata a deputada federal. Mas por que ela voltou e está apoiando o Riedel e está dentro do nosso arco? Porque ela entende que o Estado vai bem, que a gente conseguiu implementar políticas públicas e essa unidade pode levar ao resultado. É esse entendimento que eu entendo que essa direita, a direita que às vezes é um pouco reticente ao Riedel, ao Reinaldo, tem que entender. Se nós unirmos nossas forças, nós podemos ter um bom resultado. Se nós nos dividirmos, quem ganha é a esquerda. A esquerda está unida. Ninguém fala de outra candidatura no arco de aliança do PT, do PV, do PCdoB, que é o arco da esquerda. Por isso que a inteligência leva ao resultado. Vamos unir o centro-direita que nós podemos fazer. Eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições por 2.500.000 votos. Se você dividir no meio, 1.250.000 votos. Então, olha como foi apertado. E como, de novo, nessa polarização, nós podemos ter uma eleição presidencial de novo apertada. Então, se a gente conseguir
agregar o eleitor independente, que é esse eleitor do centro, no palanque da direita, nós podemos ter um melhor resultado para o todo, que é a eleição do presidente, as políticas públicas, o Partido dos Trabalhadores, que não é inimigo, tá? É adversário. O que ele tem de novo a oferecer? Eles governaram 18 anos o Brasil. Vem de uma sequência de governo. Será que vai ter algo novo a apresentar? Quem pode apresentar algo novo para o povo brasileiro somos nós, do nosso lado. Reformas estruturantes, estatais dando lucro, privatizações para resultado, logística para ter competitividade, e ficar independente muitas vezes dessa discussão rasa. É de direita ou de esquerda. Eu sou adepto da política de resultado. Melhorar a saúde pública, segurança pública, educação. Vamos falar um pouquinho de educação. Não tinha nenhuma escola em tempo integral em 2015, quando eu assumi o governo. Hoje, 64% da rede estadual é em tempo integral. Melhorou a estrutura das escolas, o Alfabetiza MS, que é o programa de apoio ao município. A gente evoluiu, Chuto, no português e na matemática, porque a gente conseguiu formar o professor municipal, que é a base, né? O aluno, não adianta ele chegar aqui na faculdade se ele não tiver uma base sólida. E aí começa lá na pré-escola. Por isso que o Alfabetiza, a escola em tempo integral, pagar o melhor salário de professor do Brasil. Hoje quem paga para os professores concursados, às vezes a gente é criticado, mas aquilo foi a duras penas, porque foi uma lei que foi aprovada em 2013 para valer em janeiro de 2015. Eu virei governador com aquilo colocado no meu colo. Endividado. Tudo, e o Estado quebrado. E aí nós tivemos que se virar, fazer as reformas estruturantes, mas a gente paga hoje. Você viu esse dia uma reportagem, não sei se você acompanhou, da Folha de São Paulo, é o teto. Quase o dobro do segundo colocado é Mato Grosso do Sul. Mas aí tem o convocado. Tem essa discussão. A crítica, né? Tem a crítica. O senhor enfrentou muito essa crítica. Eu enfrentei isso, só que o convocado já é o 23º melhor salário também dos 27 estados brasileiros. O convocado do Mato Grosso do Sul recebe mais do que 23 estados. Então nós fizemos uma política educacional de salário, de melhoria, de escola em tempo integral, de reestruturação, de qualificação, de formação continuada, e isso deu resultado. Se você olhar o resultado da educação no Mato Grosso do Sul, ela vem crescendo. Isso não é... Você não muda de um patamar do dia para a noite, mas eu te garanto, o Alfabetiza, a escola em tempo integral, a política educacional vai levar Mato Grosso do Sul num patamar maior. E, além de tudo, dobrar o número de vagas na universidade estadual. A UEMS dobrou o número de vagas nos 8 anos em que nós governamos. Então, eu digo assim, isso é política de resultado. Não importa se é de direita ou de esquerda. Isso chegou para as crianças, a escola está melhor, a estrutura educacional está melhor e o salário para o professor melhorou. Pode debater, pode criticar, pode falar, mas hoje nós pagamos o melhor salário de professor concursado do Brasil, que é quase o dobro do segundo estado, e dos convocados, nós já somos o 23º melhor salário do Brasil também. A gente só perde para 4 estados hoje, que pagam um pouquinho melhor do que nós. Governador, quase 1 hora de entrevista já, o tempo passou rápido. Está passando rápido. Só algumas projeções. Governador, o PL, o candidato Flávio Bolsonaro, ainda não tem um vice definido. E muito se fala, o próprio Valdemar tem definido muito o nome da Tereza Cristina para essa vaga. O que tem provocado um racha também nessa discussão nacional da direita, né? Esses dias a gente viu que tem sido unia também para escolher o vice, já tem sido uma disputa também. O Valdemar aqui mesmo nessa entrevista, ele falou assim que uma das possíveis causas da derrota do Jair Bolsonaro foi dele não ter escolhido a Tereza para ser vice dele. Ele falou aqui. Ele falou para vocês aqui. O que você acha? Olha, Fabiano e Chuta, eu acho que a Tereza é uma pessoa assim, uma pequena gigante. Vou falar o termo que eu acho. Aliás, as últimas eleições passam muito pela articulação. Grande gestora. Ela pegou o Ministério da Agricultura no início do governo Bolsonaro, pôs uma pasta embaixo do braço e andou o mundo. O que ela foi fazer? Vender aquilo que a gente produz e produz bem. Ela abriu o mercado.
Hoje o Brasil vende para o mundo inteiro porque muitos países. Ela fez esse papel. É uma pessoa do diálogo, da conciliação, mas de posição firme. Então, assim, é um grande nome, né? É um grande nome. Claro que uma escolha de vice é uma composição. Eles estão discutindo o Zema também, que é governador, está no novo, né? Da possibilidade, mas eu tenho certeza que o Flávio, o Rogério Marinho, que é o coordenador geral, que é um brilhante, né? Foi meu colega de bancada, a gente foi da mesma... O Rogério Marinho é oriundo do PSDB também, lá do Rio Grande do Norte. A gente foi deputado federal junto em 2010, eleito. Nós éramos vizinhos de porta, ele morava no apartamento e morava do meu lado. Então, assim, é um homem brilhante. Ele vai saber escolher para a gente aglutinar. Acho que o vice tem que ser uma situação de aglutinação. Eu, claro, defendo com unhas e dentes o nome da Tereza, porque além, não só pela qualidade dela, mas por ser mulher, pelo que ela representa no meio da produção nacional, de políticas públicas, de uma mulher que sabe dialogar com os setores, dialoga com a esquerda, dialoga com a extrema-direita, dialoga com o centro, sabe prospectar. Você lembra da Tereza, secretária de produção? Eu me elegi deputado estadual em 2006, foi a única indicação, Chuto, que nós fizemos a bancada do PSDB na época, ao governador eleito André Putinelli. Eu ainda me lembro que o André deu um desafio para nós, falou, eu só nomeio, eu não quero nomear ninguém de partido nenhum, porque senão vai politizar muito meu governo. Mas eu nomeio se vocês trouxerem assinatura das 3 federações. Federação da Indústria, Federação da Agricultura e a Federação do Comércio. E eu e uns grupos de amigos colocamos, e o Eduardo Rida ajudou nisso na época, pegamos a assinatura das 3 federações, indicando a Tereza. E ali começou uma mudança na industrialização do Mato Grosso do Sul. Você se lembra disso? Começou a vir as fábricas. Pelo que fiquei sabendo, foi depois do Natal, né? Um pouco antes da posse. Nós entregamos. Assim. Eu fui na casa do André, no apartamento ali na Euclides da Cunha, entregar junto. Eu falei, tá aqui, governador. Já quase no fim do ano já, né? Quase no fim do ano. Eu tinha sido deputado estadual mais votado em 2006. E aí ele fez um desafio, nós conversamos. A Tereza sempre foi de grupo, de time, de aglutinar. Mas olha o bem que ela fez para o Estado. Ela começou todo esse processo na época era CEPROTUR, lembra? CEPROTUR, Secretaria de Produção. E ali mudou. Então eu vou lutar muito, mas eu acho que essa é uma escolha estratégica, né? O Flávio, ele está pensando, o Rogério é um estrategista. Se for a Tereza, eu tenho certeza que seria ótimo para nós. Mas se não for, e aí eles escolheram outro nome, a Tereza está no time, vai ajudar, é uma pessoa que agrega muito nessa composição aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil, porque hoje ela transcende Mato Grosso do Sul. A Tereza é uma liderança nacional hoje. É isso. O governador, o que é mais fácil? Ser governador do estado ou acomodar esse interesse dentro do PL? Para as arestas. Olha, essa é uma pergunta difícil. Você vai ter que responder. As duas coisas são difíceis, né? Porque governar o estado tendo que fazer reforma, eu acabei de falar para você. Mas eu tive assim, eu vou falar sinceramente, eu achei que seria mais difícil administrar essa liderança dentro do partido. Eu dialoguei com todos ali, todos. Conversei, sentei na mesa, mostrei, o caminho é por aqui, vamos junto, o Flávio precisa de nós, é importante a gente estar junto. E eu acho que hoje essas pessoas entendem, tanto que aquilo que muitos apostavam, que teria uma grande debandada, não ocorreu. Nós perdemos 1 ou 2 nomes aí que você mesmo citou, Chuto. O resto está unido, está com vontade de fazer campanha. Tem umas meninas jovens, uns meninos jovens que vêm do PL original, com o que eu falo assim, eu ainda brinco com eles, vocês estão com rodinha no pé, andando nos municípios, conversando com as lideranças, fazendo o trabalho. Então, assim, dignificou, eu digo para você. É um desafio? Claro que é um desafio, mas as duas coisas acho que foram importantes. A gente conseguiu mostrar que juntos a gente pode mais e ter um bom resultado, e governar o estado também foi um grande desafio, mas eu sempre gostei de desafio, encaramos as reformas, fizemos as mudanças necessárias e eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje Mato Grosso do Sul, depois de 11 anos, Fabiano, é um outro estado. A gente mudou o perfil do estado, industrializou, agregou valor aos nossos ativos, melhorou a infraestrutura, melhorou a regionalização da saúde, melhorou o setor educacional. É um estado que tem segurança pública.
as pessoas confiam nas forças policiais e na estrutura de segurança. Então eu acho assim, mudou muito. Mas eu ainda falei, vou repetir o que eu falei para você no começo. O melhor ainda está por vir. E eu tenho certeza que o Riedel ainda tem muita coisa boa a apresentar agora para a população do Mato Grosso do Sul. Quando o senhor deixou o seu mandato na Câmara Federal? Qual foi o ano que o senhor deixou? Eu fui eleito em 2010, né? E deixei em 2014, quando eu ganhei as eleições para o governo. Ou seja, de 2014 para 2026 são 12 anos. Se o senhor for eleito senador, o senhor está pronto para voltar para Brasília? Olha, se for eleito, e aí a população, né, a senhora se da passar razão, da pesquisa... Eu vou botar uma confidência aqui. Ele já me falou algumas vezes, falei, Chuto, Brasília não é fácil. É porque o senhor passou muito tempo no Executivo. Não, eu fiquei então, 4 anos e governador... resolvi disputar o governo porque eu não estava me sentindo bem. Só que naquela época, vamos dizer, deputado federal e senador, era um governo de oposição, não tinha as emendas impositivas. Vocês estão acompanhando hoje, o Congresso hoje tem uma musculatura para trazer recursos para os estados e para os municípios gigante, Fabiano. Mudou muito. Mudou muito. Hoje, olha as emendas, os extra-orçamentários. Então, assim, eu se for escolhido na pesquisa, e vou colocar meu nome, primeiro eu vou lutar para ter o apoio da população do Mato Grosso do Sul, porque é ela que decide as eleições. E claro que em Brasília a gente vai ter que se adaptar e trabalhar pelas reformas. O Brasil não sobrevive mais. É inconcebível a gente achar que está tudo bem. Juros estratosféricos, o comerciante quebrando, o produtor rural quebrando. Você já andou na cidade para você ver quantas placas de alugue e vende-se que você vê? Anda e dá uma verificada. Isso é o quê? Isso é sinal que as coisas não estão indo bem. Nós temos uma crise estabelecida e eu posso falar isso com profundidade. Olha o que tem de propriedades rurais, pequenas, médias e grandes, à venda no Mato Grosso do Sul. Isso é por quê? Porque políticas equivocadas, juro muito alto para segurar a inflação, não carrega, e o investidor retraído porque tem desconfiança do governo. Nós precisamos ter a confiança desse investidor para fazer o que ele fez no Mato Grosso do Sul. Uma empresa para vir do Chile e colocar 25 bilhões na economia do estado, que é quase maior do que o orçamento do Mato Grosso do Sul para um ano, é porque ela acredita no estado. Para montar uma fábrica de etanol de milho igual o seu Zé Lopes montou aqui, que eu me lembro muito bem a primeira visita que eu fiz para o seu Zé Lopes, eu e o Jaime, lá em São Paulo. Eu falei, seu Zé, traz etanol de milho para o estado, nós temos milho em abundância, o senhor vai ter sucesso. Eu não quero expandir. Falei, conheça a nossa lei de incentivo. Levei assim, olha aqui, é competitivo. E hoje tem 2 plantas de etanol de milho da Empada, tem mais uma da Cerradinho, tem outra montando aqui em Nova Alvorada do Sul. Isso é o quê? É agregar valor à matéria-prima que nós produzimos. Nós saímos de 13 milhões de toneladas, de grãos produzida no ano de 2014 para 28 milhões de toneladas agora em 2025. Então, soja e milho, né? É soja e milho, mas isso dobrou, sim, né, amigo? Sim, isso é o quê? Isso é emprego, é desenvolvimento. Então, eu acredito muito que Fabiano, esse é o caminho, assim. Eu acho que nós temos que... É a política do resultado que nós precisamos. Nós chegamos, então, assim, ao fim de mais um podcast Política de Primeira. E eu agradeço o governador pela presença, pela entrevista, pela conversa e até uma próxima. Olha, Fabiano, agradecer você, agradecer o Chuto também. A terceira eu quero música no Fantástico, viu? E aí é compromisso de vocês dois. Tem que ter, né? 3 vezes, mas é prazeroso. Prazeroso a gente ter esse bate-papo, trocar informações, levar algumas ideias do que a gente pensa e daquilo que a gente eu fico muito grato pela oportunidade aqui no portal, né, Política de Primeira, com vocês dois e com a própria rede aqui, né, que sempre nos deu abertura para poder conversar com o Mato Grosso do Sul, com o Brasil e com o mundo, né, porque isso aqui não tem barreira, né, Chuto? Isso vai mais barreira. Gratidão, obrigado, e gratidão principalmente a vocês, sul-mato-grossenses, que sempre tiveram carinho comigo e sempre me deram as oportunidades. Sou muito grato a todos vocês. Obrigado mesmo, governador. Chuto, valeu. Mais um episódio para conta, obrigado.
Até a próxima. E assim, você conferiu mais um episódio em que nós trouxemos uma liderança de um partido nessa série que nós estamos fazendo em 2026 para entender como as legendas estão se organizando para a eleição deste ano. O objetivo sempre, sem querer ser cansativo, é que você tenha elementos, informações para chegar em outubro e ter a condição de fazer o seu voto bem pensado, consciente, lá na urna, que esse é o pilar da democracia. Muito obrigado pela companhia, para você que ficou com a gente até agora. Curta essa página, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificação, nos acompanhe também no Spotify e nos dê aquela avaliação 5 estrelas que faz muito bem para o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima. É só acessar o